Olá, Carisma Kids, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a nossa aula vai ser a aula 7 e 8, juntas, e nós vamos falar sobre a provisão da cura. Então anota aí no seu caderno, o tema da nossa aula de hoje é a provisão da cura. A gente viu nas aulas anteriores que antes da vinda de Jesus nós estávamos mortos espiritualmente. Quer dizer que a gente estava debaixo da consequência da desobediência de Adão. Então, mortos espiritualmente, não mortos fisicamente ainda, mas espiritualmente porque estávamos separados. Adão, quando ele escolheu comer o fruto daquela árvore, ele automaticamente, além de desobedecer, a escolha dele foi, além de desobedecer, se afastar de Deus, porque a partir do momento que ele não estava debaixo da obediência de Deus e escolheu a desobediência, a partir daquele momento nós, junto com Adão, estávamos mortos espiritualmente. E a cruz, na cruz, quando Jesus veio, na cruz não foi tratado somente o pecado, mas também foi tratado todas as consequências do pecado, todas as consequências que o pecado trouxe para nós, né? Então trouxe dor, trouxe distanciamento de Deus, trouxe morte, trouxe doenças. E então a morte de Jesus na cruz, ela foi para nos arrancar desse lugar de pecado. Por isso que a Bíblia fala que ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Foi para nos retirar desse lugar de morte. Não só morte espiritual, mas morte física também. Mas aí você pode me perguntar assim, mas a gente continua morrendo? Sim, porque como nós dissemos, como eu disse para vocês na aula anterior, na segunda vinda nós vamos experimentar, vivermos para sempre com Ele. Então hoje o pecado na nossa vida, ele não é mais uma coisa exata. O pecado hoje na nossa vida é um acidente. Então nós às vezes erramos, mas temos consciência de que erramos e podemos nos redimir desse pecado, né? Então hoje nós não vivemos debaixo do pecado, né? Hoje temos Jesus, temos proximidade com Jesus para nos tirar desse lugar de pecado. E então a cruz foi o lugar onde também Cristo trouxe cura para as enfermidades, né? E como nós falamos na aula anterior, por todo o tempo que ele andou na terra, durante o ministério dele, ele nos mostrou que a cura é possível, que estar próximo dele era possível e que ele levaria realmente sobre ele todas as dores, toda a maldade, toda a iniquidade. Então ele mostrou para mim e para você que isso está acessível a gente. Mas por que a gente hoje ainda não vive a plenitude disso tudo que ele nos trouxe? Porque eu e você não nos colocamos no lugar como ele, de estudar, de buscar a palavra, de entendermos, de tomarmos posse e de termos fé. Porque pela fé podemos alcançar, podemos curar, podemos ser curados, né? Lá em Atos 10:38, abre a sua Bíblia, por favor. Fala assim: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, a Bíblia nos diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Já até tenho repetido muito isso nas nossas aulas. Porque Jesus veio para manifestar a vontade do Pai. E Jesus fazia o bem e curava todos porque era a vontade do Pai. Porque ele veio com esse objetivo, de nos tirar daquele lugar de dor, de nos tirar daquele lugar de morte, de entendermos quem é Deus e o que Ele pode fazer por nós, se confessarmos a Ele como nosso Salvador, né? Então a cura, ela não é só um momento, ela é um cumprimento também da vontade de Deus. Então coloca no seu caderno assim: a cura é mais do que um momento, vírgula, mas o cumprimento da vontade de Deus para o homem.
Ponto. Outra frase. Ao crer em Jesus, somos imediatamente arrancados de um lugar de morte e fomos levados para um novo lugar. Vírgula. Estamos em Cristo, inseridos nele. Ponto. Estarmos em Cristo, inseridos nele, é como se verdadeiramente nós fôssemos um galho de uma árvore, que quando o galho da árvore é arrancado da árvore, ele seca. Por quê? Porque o que vinha da raiz, o que estava alimentando esse galho, foi quebrado, arrancado, ele seca. Com o tempo ele vai secando, né? Como a gente vê quando poda uma árvore, a folha estava verdinha, passam-se alguns dias, ela fica seca. Então, é como se quando Adão pecou, tivéssemos sido arrancados dessa videira, da árvore de Jesus, que Deus é a árvore, e fomos arrancados dessa árvore. E aí, com a vinda de Jesus, aquele galho seco que éramos eu e você, podemos ser novamente enxertados nele. É como se, pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus na nossa vida e pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz, pudéssemos novamente ser inseridos nessa árvore. E a partir de sermos inseridos nessa árvore, começarmos a crescer, ficarmos verdes e darmos frutos. Isso é estar inserido nele. Fora dele somos um galho seco. Nele somos enxertados e temos vida novamente. Temos vida. Então a cura é isso, é estarmos enxertados nele, é estarmos buscando. Se estamos enxertados nele, temos vida. Se estamos enxertados nele, falamos do que ele fala. Buscamos a vontade dele, boa, perfeita e agradável, né? Então, o sacrifício de Jesus foi justamente buscar essa justiça de Deus, para que ela pudesse estar novamente em nós, para que fôssemos justificados, porque ele veio nos justificar, nos tirar do pecado e sermos justificados novamente nele. Então, quando ele vem e faz isso, ele nos traz também essa cura, né? A cura de não mais termos a morte espiritual. Então, escreve no seu caderno assim: de onde veio a provisão da cura? É uma pergunta, tá? Vocês vão escrever assim: a cura entrou no mundo por intermédio de Jesus. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele trocou de lugar comigo e com você. Ele morreu por mim, por você, para que pudéssemos viver a vida dele. Sabe aqueles filmes, não sei se vocês já viram, alguns de vocês já devem ter visto, que de repente a menina que tinha 18 anos tomou o lugar da mãe, a filha tomou o lugar da mãe? Tem um filme assim. E quando eu ouço isso aqui, eu lembro disso, é como se Jesus e eu pudesse trocar de lugar com ele. Então, ele morreu no meu lugar para que eu pudesse viver a vida, pudesse estar conectado na vida novamente de Deus. Então, é mais ou menos isso quando eu sempre ouço. Então, coloca isso no seu caderno, tá? Que a cura entrou no mundo por intermédio de Jesus. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, coloca alguns versículos muito importantes no caderno de vocês e eu quero que vocês coloquem e depois escrevam os versículos no caderno, tá bem? Tô anotando tudo aqui, porque depois eu vou cobrar. Então, vamos lá, Efésios 2:1, 2 Coríntios 5:21, Atos 10:38, Mateus 4, do versículo 23 ao 25. Esse eu quero ler com vocês aqui agora. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e doenças graves do povo.
versículo 24. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isso é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. No versículo 25, grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Então, por onde ele andou? Então, Mateus fala que ele andou por toda a Galileia. Então, ele ensinou, ele anunciou a notícia do reino e ele curou todas as enfermidades graves do povo. Então, imagina, pessoas e pessoas que foram curadas e porque foram curadas, começavam a falar para outras: olha, tem um homem, Jesus de Nazaré, ele está andando pela Galileia. Procura onde que ele está, porque ele me curou. Ele me curou. E a pessoa olha e fala: como assim? Ele era paralítico, ele ia morrer paralítico. E aí veio um homem, esse Jesus de Nazaré, veio para poder e trouxe a ele essa cura. Então agora ele não é mais paralítico. Então as pessoas ficavam deslumbradas, porque aquilo nunca havia acontecido. E aí ele curou. Ele não só curou um paralítico, ele também expulsou demônios, pessoas que viveram por anos dominadas por demônios. Puderam ver e as outras pessoas serem retiradas aquela casta de demônios e a pessoa começar a falar de Jesus, poder viver plenamente para Jesus, né? Então, esses sinais e maravilhas que seguiam ele era uma coisa muito extraordinária, porque até então não se ouviu falar disso. E ele trouxe isso. Ele trouxe ensino, cura, libertação para todo, por onde ele andou, né? Então, anota esses versículos no caderno de vocês. Eu quero que vocês, além de anotar, vocês copiem, vocês leiam. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Porque é muito importante. Anota também mais um, Mateus 8, do versículo 1 ao 4. Ele também é muito importante. Fala da cura de um leproso. Inclusive queria falar com vocês, então já está disponível, né? Todas as curas e qual versículo que está, para vocês fazerem aquele trabalhinho e mandar para mim, tá bem? Então, tá lá meu e-mail, manda para mim, digita, pode me mandar também uma foto do seu caderno pelo WhatsApp, se for mais fácil, não tem problema, eu vou estar anotando, vou dar o ok, e depois quando nós pudermos nos ver fisicamente, eu assino no caderno de vocês também. Mas façam no caderno, não quero que façam separado, ok? E quem for me mandar por e-mail, tenha no caderno já pronto e aí passem pro e-mail, tá bem? Vai ser uma das formas para eu analisar o trabalho de vocês. E a prova dessa matéria vai ser quando nós pudermos nos ver fisicamente, tá? Então, várias passagens da Bíblia vai mostrar que a cura ela foi um sinal que seguiu Jesus, né? Que Jesus mostrou o tempo inteiro durante o período que ele esteve aqui conosco e que era o objetivo dele, para que a gente não morrêssemos, para que a gente tivesse uma vida saudável, para que pudéssemos usufruir da saúde que Deus nos deu, né? Porque desde o início não era o objetivo dele que nós morrêssemos, né? Também lá em 1 Pedro 2,4 fala uma coisa muito linda, eu gosto muito desse versículo, porque ele fala assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, ele levou sobre ele na cruz
todos os nossos pecados. E cada ferimento dele, cada dor, cada ferimento físico dele, representa não só a dor dele ter passado para que nós pudéssemos voltar a ser chamados de filho, mas representa que ele está levando sobre ele toda a dor, para que nós pudéssemos experimentar da cura de Deus na nossa vida, né? A cura que está no plano inicial de Deus, que tivéssemos vida em abundância, que vivêssemos num lugar onde não houvesse dor, não houvesse morte, não houvesse tristeza. Então, por isso que Apocalipse fala que vamos ser resgatados dessa terra. Enquanto estivermos aqui, vamos estar suscetíveis a doenças, a dores, a tristezas, a própria morte, né? Mas quando estivermos novamente com Cristo e que Ele vier nos buscar, isso já não vai nos pertencer mais. Então eu quero que você reflita sobre isso, tome posse dessa cura, estude a palavra do Senhor, aprenda, porque pela fé nós podemos ser instrumento dele na vida de pessoas e pela fé podemos também viver uma vida em abundância, tá? Então Pedro fala para que ele veio, que ele levou sobre o corpo dele o nosso pecado, para que a gente tivesse uma vida correta. Então, não vamos desperdiçar o sacrifício de Jesus por nós. Ele morreu para que vivêssemos uma vida correta, para que pudéssemos ter uma oportunidade de estarmos enxertados nele novamente, né? Como aquele galho que eu contei para vocês, enxertado e pudesse novamente florir, tá? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.